Vamos falar sobre manutenção mecânica, os três tipos: manutenção corretiva, manutenção preventiva e manutenção preditiva. Manutenção corretiva. Equipamento parou, a manutenção conserta imediatamente. É esse o conceito de manutenção corretiva. É uma correção, um conserto, um reparo urgente, imediato em alguma máquina que parou, né, que deixou de funcionar. Então, a manutenção corretiva ela atua posteriormente a uma falha e é muito importante que se tenha esse tipo de manutenção, uma vez que nem todos os processos de manutenção que a gente vai ver depois, tanto a preventiva quanto a preditiva, são capazes, né, de assegurar o perfeito funcionamento de todas as máquinas em todo o tempo. Então é muito importante que você tenha um setor específico para manutenção corretiva. Né? A equipe precisa estar sempre atenta e precisa estar sempre em um local específico para ser facilmente encontrada e atender a produção de imediato. Né? Então, um setor de manutenção onde precisa ter ali pessoas o que seria um plantão médico, certo? Pessoas de plantão aguardando, né, a falha. Sabe-se que muitas empresas já têm as manutenções preventiva e preditiva instalada, funcionam muito bem, mas sempre é importante, né, manter um grupo de pessoas habilitadas a se fazer um trabalho de intervenção rápida em alguma máquina para que se evite paradas muito longas. Embora se tenha todo um planejamento de manutenção, esse planejamento baseia-se na confiabilidade e nunca é 100%, portanto é muito importante que se tenha pessoas treinadas para que se atenda à produção o mais rápido possível, né? Então, aguardando aí a falha de uma máquina. Se a gente não realiza um serviço de manutenção, acaba acarretando, né, uma perda de tempo, uma perda de produção, um aumento do custo, a questão da qualidade dos produtos vai diminuindo, né? Uma vez que você trabalha com uma máquina com problemas, com folga, por exemplo, ela vai provocar aí danos nas peças, acabamento, rugosidade, ou seja, interferindo na qualidade do produto, interferindo na entrega, nos prazos, enfim, é muito importante que se tenha uma manutenção que atue rapidamente para evitar que se perca muito tempo e se perca a produtividade e se tenha prejuízo dentro da empresa. Geralmente, né, o trabalho de manutenção ele inicia-se a partir de uma ordem de serviço, uma OS, que é importante, né, ser realizada, onde você pede o serviço de manutenção. E ao fazer esse serviço de manutenção é muito importante fazer essa ficha de execução, que cada empresa terá um padrão, um modelo, mas geralmente se escreve ali qual que é o setor, qual que é o equipamento, a data, como que foi a inspeção dessa falha, se foi através de uma inspeção visual, dá para identificar a falha, o que deve ser feito para sanar essa falha e depois o que realmente foi realizado. O tempo de parada, né, dessa máquina, o tempo de parada da máquina, o tempo de parada da produção, a natureza da avaria e a causa da avaria. É muito importante se diferenciar, né, natureza da avaria e causa da avaria, mas às vezes é difícil de se estabelecer, né, o que foi a real causa da falha, né, e qual foi a falha. Por exemplo, um vazamento de óleo pode ser a causa de uma falha, né? Vamos supor que vazou o óleo e acabou prejudicando aí a superfície da máquina, né? Então a causa seria o vazamento de óleo e a natureza seria, né, um defeito na superfície da máquina. Mas essas fichas de execução são importantes, mesmo que na manutenção corretiva, pois servem como registro para as outras manutenções que a gente vai falar posteriormente. Então é muito importante se ter o controle, né, dentro da manutenção corretiva ou qualquer uma delas. Após
ser realizada a manutenção, é muito importante que se tenha também um relatório, talvez com um pouco mais de informação, já que você atuou no conserto da máquina, para que se tenha sim um histórico e também um quadro aí que mostra sugestões, né? Aí a pouco o mantenedor, o técnico de manutenção, ele consegue observar um defeito na máquina que pode ser alterado, né? Ou, por exemplo, se foi uma causa do processo, identificar essa falha durante o processo, uma falha do operador, por exemplo. Tudo isso é importante se registrar e essas sugestões elas precisam ser levadas a sério e também porque vão ajudar aí nos passos adiantes de uma manutenção preditiva ou preventiva. Manutenção preventiva. A manutenção preventiva, ela já passa a ser uma manutenção planejada, onde estabelece paradas periódicas com a finalidade de permitir a troca de peças gastas por novas. Então, diferente da manutenção corretiva que vai atuar depois que aconteceu uma falha, a manutenção preventiva, ela tenta planejar as manutenções, planejar as paradas de máquina de uma forma periódica, de intervalos de tempo específico, dependendo de cada tipo de manutenção, cada tipo de máquina, para que se tenha o menor número de falhas a princípio. Então, óbvio que assegura um funcionamento da máquina por um período pré-determinado, né? Então, durante a manutenção, durante esse período de manutenção, se estabelece lá qual que será o próximo período de manutenção. Substituição das peças antes da falha total da máquina. Nós temos, a partir dessa colocação, né, da manutenção preventiva, também a ideia de um estoque de peças de reposição para a manutenção. A manutenção corretiva também precisa de peças, né, sempre redundantes, né? Você tem uma bomba trabalhando na tua empresa, é importante ter uma outra bomba, caso essa bomba que está operando venha a falhar, tenha outra bomba para substituir rapidamente, né? Tudo isso vem se alterando muito com as manutenções preditiva e preventiva para que se tenha menor estoque dentro da tua empresa, porque a tua empresa vai precisar de dois tipos de estoque de almoxerifado, né? O almoxerifado que atende à produção, que tem a matéria-prima para os produtos que a empresa fabrica, constrói, realiza, e um almoxerifado específico de peças de reposição das máquinas que eles têm dentro da empresa, né? Parafusos, rolamentos, motores elétricos, grampos, porcas, arruelas, eixos, engrenagens específicas de máquinas, né, que venham a falhar. Então é muito importante se ter históricos de falha para que também se preveja esse tipo de estoque no almoxarifado das peças que mais falham, para que você possa poder substituir no caso de uma falha emergencial, uma substituição de uma peça que a falha ocorreu já, né? E também dentro da manutenção preventiva. Mas hoje se trabalha muito com a manutenção preventiva e depois a gente vai falar sobre a preditiva, para que esse estoque de reposição de peças, né, para manutenção seja o menor possível dentro da empresa, que o fornecedor dessas peças tenha também informação de qual é o teu processo de manutenção, quais são os tempos de parada de máquinas programados, para que ele também se programe para a entrega das peças de reposição quando você vai precisar. Então você elimina o estoque de peças dentro da sua empresa, porque isso é custo, é muito custo, inclusive, né, o custo das peças que foram adquiridas e também o custo de espaço físico. Por exemplo, um rolamento ele precisa ter um cuidado específico no seu armazenamento, né? Você precisa, por exemplo, dentro da embalagem do rolamento, se ele tem lubrificação, é importante você mudar a posição do rolamento de tempo em tempo, para que essa lubrificação não fique só de um lado do rolamento, né? Possa
intervir em toda a parte do rolamento. Então veja como é importante se ter um planejamento de manutenção e diminuir o estoque de peças dentro da sua empresa, né? Deixar a responsabilidade de armazenamento das peças, os cuidados necessários para os próprios fornecedores dessas peças. Então, você também prevê paradas previstas para lubrificação, trocas de peças gastas e ajustes. Revisões programadas e cronograma de manutenção. Qual é o exemplo específico das revisões programadas? Quando que se tem as revisões programadas? Quando se compra um veículo 0 km, você já sabe quais são as revisões e o que deve ser feito em cada uma dessas revisões. Existe um manual de revisões. Análise dos relatórios de manutenção buscando melhorias, tá? Na manutenção corretiva são feitos os relatórios que informam os tipos, as causas de falha, as sugestões, e na manutenção preventiva são analisados esses relatórios buscando sempre melhoria das máquinas. E é importante que a gente estabeleça sempre nesses relatórios informações claras e objetivas. Obviamente, existe aí um objetivo da empresa associado nesse tipo de manutenção preventiva que inicialmente, né, é necessário um pouco mais de esforço da equipe de manutenção para se ter esse tipo de manutenção da empresa, mas os resultados depois vão ser grandes, como redução de custo, qualidade do produto, aumento de produção, efeitos no meio ambiente, aumento da vida útil dos equipamentos e redução de acidentes de trabalho, né? Porque você evita a falha do equipamento, né? Evitando a falha do equipamento, né? Esse equipamento ele não causa acidente, não venha fazer, por exemplo, derramamento de óleo, né? Dentro do efeito no meio ambiente, né? E quando você evita paradas não programadas dentro de uma empresa, você tem exatamente a redução de custos, a qualidade do produto e o aumento da produção. É muito importante, dentro da manutenção preventiva, já se ter um planejamento e controle da manutenção conhecido como PCM. Aqui é um exemplo de um plano de manutenção para um veículo, onde se tem as revisões especificadas numa frequência de 1 ano ou com uma quilometragem de 10.000 quilômetros e quais os serviços a serem executados. Então é muito importante se destacar aqui o que é necessário se fazer em cada uma das etapas da manutenção. Então na primeira revisão, ou seja, no primeiro ano, é muito importante se verificar quanto a eventuais vazamentos no motor e na transmissão, correias de agregados, acessórios, verificar o estado, e filtro de combustível externo ao tanque, veículo com sistema Flex Power. Já numa terceira revisão, por exemplo, é importante fazer a verificação quanto a eventuais irregularidades, né? Fazer o teste de rodagem depois da revisão, motor e transmissão também verificar os eventuais vazamentos, substituição das velas na terceira revisão. Então aqui já se tem a indicação das atividades que devem ser feitas e quando devem ser feitas em cada máquina. Aqui um plano de manutenção dentro de uma empresa em que possuem aí alguns equipamentos, a gente conhece, por exemplo, uma serra circular de bancada. Quais são as atividades de manutenção? E em quanto tempo a gente precisa fazer essa manutenção, essa inspeção? A semestral, né? Então a cada 6 meses é importante se verificar as condições das correias, folga e pressão, lubrificar o mancal, verificar os dentes do disco, inspeção da transmissão de força, inspeção da coifa protetora e inspeção de todas as peças aparafusadas ou calçadas quanto à fixação e corrosão. Por exemplo, aqui no policorte existe uma atividade que é semestral e tem uma atividade que é quinzenal, né? A atividade quinzenal é limpeza externa e interna com ar comprimido seco, inspeção de ruídos e vibrações, inspeção dos fios elétricos, inspeção dos parafusos externos quanto à fixação e corrosão e inspeção do disco de corte. E a manutenção preditiva, né? Ela monitora as condições reais de funcionamento das máquinas. Há um levantamento de dados que informam o desgaste das peças e prediz o tempo de vida útil dos componentes das máquinas. Nesse tipo de manutenção preditiva, podemos destacar que há uma substituição das ferramentas que o pessoal técnico da manutenção vai utilizar. Ao invés de utilizar ferramentas como chaves de boca, alicate,
chave de fenda, chave Phillips. Nesse tipo de manutenção preditiva, o operador da manutenção já vai utilizar sensores e equipamentos de monitoramento da vida das peças, das máquinas, a partir de análises, né, de vibração, de temperatura. Então, existem outros equipamentos necessários para esse tipo de manutenção. E os objetivos da manutenção preditiva é determinar antecipadamente a necessidade da manutenção, eliminar desmontagens desnecessárias, ou seja, você pode até prever num plano a manutenção preventiva, né, uma parada de máquina. Isso já evita sim um dano maior para a máquina, essa parada planejada antes da falha. Mas ao invés de você desmontar toda a máquina, retirar todas as peças, no momento em que você tem dados dessa máquina e você já fez um levantamento, né, uma análise dos relatórios das manutenções corretivas, das manutenções preditivas, você já consegue identificar quais as peças que precisa desmontar e quais as peças não precisa desmontar. Aumenta o tempo de disponibilidade dos equipamentos, reduz o trabalho de emergência não planejado, impede o aumento dos danos, aproveita a vida total dos componentes e dos seus equipamentos e determina previamente as paradas da máquina, né? Então, a execução da manutenção preditiva, e aqui é o exemplo, né, nas imagens, o operador ele não tem ferramentas mecânicas a princípio para desenvolvimento desse tipo de manutenção preditiva, mas sim monitora a condição das máquinas através de medições de vibração, pressão, temperatura e desempenho das máquinas. E aí é possível se ter aí um diagnóstico, né, que você detecta irregularidades, né, então o que está acontecendo na máquina, e isso a partir do gráfico de tendência de falha, né? Então observar os gráficos e amplitude das medições nos equipamentos. Então aqui tem um gráfico em que existe aí um nível de limite de manutenção e um nível crítico, né? E aí dentro desses dois patamares existe um tempo em que é necessário se fazer aí a parada ou se fazer a manutenção. Então vejam que a máquina apresenta aí níveis de amplitude, seja de temperatura, seja de vibração constantes ao longo de um certo tempo, e esses níveis começam a aumentar, né? Então, geralmente a vibração acusa, né, uma falha na máquina, e depois a gente vai vincular essas falhas na questão de vibração, né, na análise de falha por vibração, e aí você tem uma tendência, né, de aumento desses níveis, e então você verificando esse gráfico de tendência, você já consegue estabelecer os tempos de parada das máquinas. Então, os meios de realizar a manutenção preventiva é a partir da análise de vibração. Tá? Análise de vibração com sensores, principalmente acelerômetros, você consegue identificar falhas em rolamento, em engrenagens, em eixo, identificar causas da falha, se é por desalinhamento, se é por empenamento do eixo, se é por folga, né, se é por conta de desgaste, se é por conta da falta de lubrificação. E também existem aí outros tipos de análise de vibração já vinculada a inteligências artificiais no monitoramento das condições de falha, que você consegue separar falhas mecânicas das elétricas, por exemplo, se estiver analisando um motor elétrico. Análise dos óleos, né? Então exige um pouco mais de equipamentos específicos, mas você consegue, através da análise dos óleos, verificar quais são as características dos óleos uma vez substituídos e prever aí uma nova substituição ou não substituir, ou prolongar o tempo de utilização dos óleos, uma vez que eles mantêm talvez as suas características. Análise do estado das superfícies, né, para ver se tem alguns desgastes nessas superfícies. Análise estrutural, principalmente propagação de trincas, né? Então existem diversas formas de se analisar. Por exemplo, o mais comum é através da infiltração, né, com líquido penetrante revelador, onde você observa o crescimento dessas trincas e consegue identificar se a máquina vai ter um colapso a partir da sua estrutura.
fazer o monitoramento do crescimento dessa trinca. Também a radiografia, a ultrassonografia, né? Você consegue observar as trincas na máquina, na estrutura, né? Seria mais uma manutenção preditiva da estrutura da máquina, se ela vai falhar ou não. No caso da implementação, tanto da manutenção preditiva quanto da manutenção preventiva, os passos que devem ser seguidos, né, para você implementar uma manutenção preventiva e preditiva dentro da empresa, a princípio seria, né, a listagem de todos os equipamentos, a busca do histórico de falhas desses equipamentos, quais o custo dos equipamentos, quais são as vidas úteis dos equipamentos, quais são os fornecedores dos equipamentos, tudo isso listado. E depois se determinar, por exemplo, esses quadros, esses planos de manutenção, o que fazer em cada equipamento, né, a partir de um manual técnico do equipamento também, buscando com a engenharia do desenvolvimento do produto, da máquina em específico, quais são as manutenções, quais são as substituições necessárias e quais são os tempos, né, entre as falhas, principalmente, e quais são as frequências de interferência do pessoal da manutenção nesses equipamentos. Então, listar as partes das máquinas, listar todas as máquinas que vai ser feito aí o processo de manutenção. Depois é muito importante, né, a aquisição de ferramentas específicas para a realização da manutenção desses equipamentos. Se for a manutenção preventiva, ferramentas mecânicas. Se for a manutenção preditiva, né, a busca aí de equipamentos que são capazes de fazer as medições e o diagnóstico de falha. E depois é muito importante, né, que se tenha o treinamento da equipe e uma aprovação da gerência. Então, como que eu faço a implementação de um sistema de manutenção dentro da empresa? A partir de uma manutenção corretiva, onde você já tem um histórico de falha, um relatório de falhas, então você faz o levantamento das máquinas existentes dentro da tua empresa, faz uma listagem e o planejamento e o controle dessa manutenção hoje ele é feito, né? O planejamento e o controle de manutenção ele pode ser feito manualmente, mas a tendência, né, sempre vai ser a busca, né, da digitalização e a interconectividade das coisas. Então, esse planejamento e controle de manutenção pode ser feito também a partir da utilização de computadores, né? Uma planilha Excel, por exemplo, pode ser utilizada no planejamento e controle da manutenção, pode, até softwares mais específicos nesse controle, mas é muito importante se ter aí uma listagem das manutenções, uma listagem das máquinas, um histórico de falha e se estabelecer um cronograma das manutenções. Quando é necessário se fazer a manutenção de uma máquina, de uma parte da máquina, e se essa manutenção foi realizada, se essa manutenção não foi realizada. Então, existem aí, inclusive, planilhas já prontas, né, disponíveis, para que se comece a implantação da manutenção dentro das empresas.